Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos em mais um minuto de reflexão. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. Prepare o seu coração que eu já volto para nós meditarmos na palavra de Deus. Neemias, no capítulo 8 e o versículo de número 10, a última parte do versículo diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Veja bem, se você que necessita de um emprego e você sai à procura desse emprego e você encontra, você vai se alegrar, com certeza. Você que tem um ente querido que está internado no hospital e de repente essa pessoa recebe alta, você vai se alegrar. Você quando convida os seus amigos, parentes para um churrasco na sua casa, é para ter alegria, você vai se alegrar. Mas será que esta alegria é a alegria do Senhor? Nós temos a alegria humana e temos a alegria do Senhor. Essa alegria humana, ela é gerada em mim, ela é gerada em você. Ela é uma junção, ela é uma combinação de hormônios, é coisa física, é um estado de espírito da pessoa. Agora, a alegria do Senhor, ela é diferente. Essa alegria, ela é gerada em Deus. Essa alegria, para sentirmos ela, é somente quando somos salvos em Cristo Jesus e estamos ligados na videira verdadeira que é o Senhor Deus. Essa alegria humana, apesar de necessária, porque é lógico que nós não vamos viver a vida amargurados, tristes, mas às vezes essa alegria humana, ela acaba nos enganando. Veja que essa alegria, às vezes eu estou alegre com algo, daqui a pouco eu estou triste. Isso faz parte da vida. Agora, a alegria do Senhor, ela é gerada no Senhor. A alegria humana, eu sou o autor dela. Ela é gerada em mim. Mas a alegria do Senhor, ela é gerada em Deus. E eu sou simplesmente o receptor dela. Quando eu estou ligado no Senhor, eu tenho essa alegria. Essa alegria do Senhor produz esperança. É por isso que você que às vezes está passando por lutas, por problemas, por tentações, você não desiste. Você vai em frente. Essa força, ela não vem de você. Essa força que você tem, ela vem do Senhor. Ela é a alegria do Senhor que é gerada em Deus e você recebe ela e tem força para caminhar. Por mais triste, angustiado, por mais amargurado fisicamente que você esteja, mas você prossegue em frente, você segue em frente. Por quê? Porque você está ligado em Cristo. Você não fica se sentindo vítima, procurando onde está Deus, onde está Jesus, será que Deus está me ouvindo? Não, você segue por fé, você segue em frente. Por quê? Porque isso não vem de você. Essa alegria, ela vem de Deus, ela traz esperança, ela proporciona força. Essa alegria, ela é gerada no Senhor, ela nos faz caminhar em frente, sem medir as circunstâncias, sem medir os obstáculos, sem ficar nos vitimizando. Esta é a força que vem de Deus. Esta é a alegria do Senhor. Espero que Deus tenha falado com você, espero que Deus tenha te dado força através dessa mensagem. Você que está angustiado, talvez pensando assim: meu Deus, será que realmente Deus está comigo? Será que o fato de eu estar angustiado, de eu estar triste, de eu estar amargurado, será que o Senhor me esqueceu? Mas você prossegue. Olha, o fato de você estar angustiado e prosseguindo significa que você está ligado em Deus, Ele está em você. Tanto a alegria quanto a tristeza, fisicamente, faz parte da vida. As lutas fazem parte da vida. Os problemas, as vitórias fazem parte da vida.
A alegria do Senhor, ela não tem nada a ver com a alegria humana. Ela não tem nada a ver com a tristeza humana. O fato de você estar triste, angustiado, não significa que Deus não está com você. O que prova que Deus está na sua vida, o que prova que Deus está com você, é essa força que você tem, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio aos problemas, você prossegue firme, avante, sem temer, sem vacilar, sem olhar para trás. Isso prova que a alegria do Senhor, que é gerada em Deus e nós recebemos ela é o que nos proporciona força. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Olá, amados, graça e paz em Jesus a todos. Daqui a pouco voltaremos com uma palavra do coração de Deus para o seu coração, com o tema Olhando Somente para Jesus. A palavra de Deus, no livro dos Hebreus, aos Hebreus, no seu capítulo de número 12, diz, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que se lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meus amados, esta palavra se torna cada vez mais necessária nos últimos dias, porque olhar somente para Jesus. A pergunta para mim e para você é: por que olhar somente para Jesus? Olhar somente para Jesus se torna imprescindível nos tempos modernos qual vivemos, no tempo pós-modernidade a qual estamos vivendo. Em tempos de liquidez, em tempo de imediatismo, é necessário que tenhamos uma convicção em quem nós temos crido, em quem nós temos olhado. Olhar para Jesus significa que eu e você precisamos compreender que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor Jesus para que possamos dar fruto e que esse fruto possa permanecer. Em tempos difíceis, igual nós estamos vivendo, tempos em que os homens estão olhando para o mercado financeiro, estão olhando para a alta do dólar, estão olhando para o seu vizinho, estão olhando para tudo, menos para o autor e consumador da sua fé. Então é necessário que o homem, ele se importe em olhar firmemente e reter firme este olhar. Reter firme o olhar é porque nestes momentos que nós estamos vivendo, momentos de decisão, por que não dizer momentos decisórios, em que cada um de nós precisamos tomar uma decisão quanto à postura em olhar somente para Jesus. Há muitos nessa última hora que vêm olhando para o seu vizinho, olhando para o seu colega e, por que não dizer, olhando para o seu passado. Tempos este que nós estamos vivendo em que a depressão e outras síndromes e outras doenças da mente tem atacado muito por causa do excesso de passado, o excesso também do futuro, sendo que a palavra de Deus venha nos dizer para nós retermos firme o nosso olhar e olhar somente para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós hoje é que se nós mantermos firme este olhar em Deus, nós teremos convicção da onde nós iremos chegar. Você talvez esteja preocupado com o seu futuro. Não se preocupe, olhe para Jesus, porque você vivendo hoje o seu presente, tenha certeza que o seu futuro com Jesus está garantido. É por isso que o salmista, no Salmo 121, diz que ele eleva os olhos dele para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso é que ele tinha a convicção e a certeza em quem ele cria, porque ele olhava para os montes, mas ele sabia que não era hora dele olhar para os montes, não era hora dele olhar para os problemas, mas sim olhar para o autor e consumador da sua fé, que é o nosso Senhor. Meu amado, meu querido, olhe somente para Jesus.
Retenha firme a sua convicção em quem você tem crido. Fiquem todos na graça e paz do Senhor Jesus. Olá, meu amigo, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus sonhos. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus quer falar ao seu coração e eu quero te ensinar, dentro dessa simples e rápida mensagem, a aproveitar a oportunidade e tomar a bênção da vitória. Eu volto logo. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 18, versículo de número 35 a seguir, o texto sagrado diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele lhe disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Preste atenção nesse texto junto comigo. Em rápidas palavras, eu quero deixar uma mensagem de Deus ao seu coração. Dentro desta passagem bíblica, onde está registrado a história de um cego chamado Bartimeu. O texto diz que Jesus estava descendo até a cidade de Jerusalém. Era a última vez em que Jesus passava naquela região, porque Jesus estava descendo, pronto para encarar o madeiro, passar pelo Calvário, para nos dar o direito de vida eterna. E Bartimeu, ele era um cego, e ele estava ali à beira do caminho, mendigando, como era de costume da sua vida, devido à sua debilidade visual. E de repente, o que me chama a atenção é que Bartimeu, ele vai aproveitar a oportunidade que lhe é concedida. A vida, ela traz para nós algumas oportunidades e muitas das vezes nós desperdiçamos. Agora, quando se trata de salvação, quando se trata de vida eterna, é uma oportunidade que tem que ser muito bem aproveitada e aproveitada de forma objetiva. Observe que o cego está à beira do caminho mendigando, esperando uma esmola, esperando uma ajuda qualquer, algo que iria beneficiar a sua vida. Jesus desce por aquela estrada e ele não poderia de forma alguma enxergar, mas ele conseguia ouvir as vozes da multidão que estava passando. E o texto que eu li disse que ele perguntou, ele inquiriu às pessoas o que estava acontecendo, o que era aquilo. E eles disseram para ele que Jesus, o Nazareno, estava passando. Versículo de número 38 diz que então ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não enxergava a Cristo, mas ele tinha certeza da presença de Cristo naquele caminho, perto de si mesmo. Talvez nesse momento você não esteja vendo a Jesus, mas você pode sentir que Jesus está próximo de você. E sabe qual é a intenção de Jesus neste momento? Te abençoar, mudar a sua história, levantar a sua autoestima e mostrar para você que o projeto dele para a sua vida é muito mais do que tudo aquilo que você sonha, do que tudo aquilo que você espera. Bartimeu, ele não tinha a condição de enxergar, mas ele tinha condições de clamar. Talvez
Você muitas das vezes perdeu esta oportunidade. E neste momento Deus está me usando para te levar a entender que basta você clamar. Basta você clamar pelo nome de Jesus, que Jesus ele vai te abençoar. Jesus ele vai te dar uma resposta. Jesus vai te dar direção. E observe comigo que quando Bartimeu começou a clamar, as pessoas tentaram impedir em que ele clamasse. Talvez quando você começar a clamar, alguém vai dizer o seguinte: ele não vai te escutar, ele não vai te atender, ele não vai te responder. Mas Jesus vai parar a multidão que tenta te impedir de chegar até ele e vai atender o seu pedido. Bartimeu viu Jesus dando ordem, ele ouviu Jesus dando ordem para que a multidão parasse e que eles fossem buscar agora Bartimeu e trazer ele na presença de Jesus. E sabe qual foi a maior felicidade de Bartimeu? É que ele chega perto do mestre e o mestre diz: o que queres que eu te faça? O que você quer que Jesus te faça? Talvez seja uma porta de emprego, talvez seja a solução de um problema dentro do seu lar, talvez seja um problema de saúde. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Cristo que eu prego, Ele sabe qual é a sua necessidade. E neste momento, Ele está te fazendo essa pergunta: o que queres que eu te faça? E sabe qual foi a resposta de Bartimeu? Senhor, eu quero ver. E Jesus falou: veja, a tua fé te salvou. E que privilégio! Bartimeu, ele abre agora os seus olhos e ele vê o seu Salvador, o protetor de toda a sua história, frente a frente. E Jesus fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Coloque a tua fé em prática. Clame a Jesus, aproveite a oportunidade e que Deus te abençoe e te dê vitória. Amém. A paz do Senhor a todos. Daqui a pouco voltaremos para falar sobre o valor da palavra de Deus. Primeira Samuel, capítulo 3, versículo 1 diz assim: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Eu quero te perguntar, qual valor você tem dado à palavra de Deus? Aqui onde eu li, está escrito que a palavra de Deus tinha valor. E para nós, qual tem sido o valor da palavra do Senhor? Nos nossos dias tem ocorrido a chamada inversão de valores. As pessoas valorizam tanto as coisas deste mundo e pouco valor tem dado para a palavra de Deus. Há pessoas que conseguem valorizar tanto um aparelho celular, mas não valoriza a palavra. Você já pensou o que aconteceria se você tratasse a Bíblia igual você trata teu celular? Se você desse uma olhada nela várias vezes durante o dia? Se você voltasse para buscá-la quando você esquece em casa ou no escritório? Se você usasse ela para enviar mensagem para os teus amigos? Se você desse ela de presente para as crianças? Se em situações de emergência você recorresse a ela? Se quando você viajasse você levasse ela? Do jeito que você faz com o teu celular. Só que diferente do celular, a Bíblia não depende de sinal. Ela pega em qualquer lugar. A Bíblia não precisa recarregar a bateria dela é eterna e se chama Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, diferente do celular, não precisa pagar para colocar crédito, é de graça, porque todo o preço já foi pago por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é a revelação da vontade do Senhor para a humanidade. Ela é a lâmpada para os teus pés e a luz para os teus caminhos. Esta palavra é pão para o faminto. Ela é água para aquele que está sedento.
ela é o prumo que te acerta, ela é o martelo que quebranta o coração de pedra. A palavra de Deus é a espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. A Bíblia é a única arma que, se te acertar, ela não te mata, ela te dá vida e vida com abundância. Valorize a palavra de Deus, porque ela é um mapa, não que vai te levar para um baú cheio de ouro, mas se você seguir os princípios que nela estão contidos, ela vai te levar para uma cidade celestial, onde as ruas são de ouro e os muros são de jaspe. Que Deus te abençoe. Amém. Olá, queridos, graça e paz em Jesus. Daqui a pouco eu volto com uma palavra do céu para o seu coração. A palavra do Senhor no livro de Marcos, no capítulo 10, verso 49, diz assim: Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É certo, amados, que quando o Senhor, ele chama alguém, este alguém, eu e você, que ouvimos o chamado, precisamos estar disposto a nos levantar. Esse levantar significa que é o momento de nós tomarmos uma decisão, uma postura. O cego Bartimeu, ele teve como convicção que Jesus estava passando por ali. E ele colocou no seu coração: Jesus está passando e eu preciso encontrar este Jesus. Eu preciso encontrar este homem. Observe que Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade, porque talvez seria a última oportunidade que Jesus passaria perto de Bartimeu. Ele não perdeu a oportunidade e aproveitou o momento. Eu aprendo aqui que eu e você precisamos entender as oportunidades que os céus nos dá. Nós precisamos entender e viver estas oportunidades. Bartimeu começou a clamar, mesmo com olhares diferentes das pessoas. Alguém chegou perto dele e disse: não clame, não ore, não grite, mas mesmo assim, ele perseverou em gritar. E quanto mais ele chamava, quanto mais ele clamava, mais a atenção de Jesus ele chamava. Até certo ponto que Jesus parou e ouviu ele chamando e disse: chamai. E alguns discípulos foram até Bartimeu e chamaram, dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Eu quero trazer para você 3 coisas que acontecem quando ele chama alguém. 3 coisas que acontecem quando Jesus chama alguém. A primeira coisa é: a tristeza se transforma em alegria. O homem Bartimeu era um ser triste. Aparentemente, o que observamos na palavra de Deus é que Bartimeu vivia um estado de mendicância. Ele estava vivendo ali na sua tristeza total, porque ele não tinha esperança. Então, quando Jesus o chamou, a alegria reinou no seu coração. Havia ali então uma esperança. E toda vez que Jesus chama alguém, como Jesus está nos chamando, está te chamando, há uma alegria que brota dentro do meu e do seu coração. A segunda coisa é que há uma transformação de caráter. Quando Bartimeu ele ouviu o chamado e levantou, ele entendeu que ele precisava deixar a sua capa. Então Bartimeu deixa a sua capa. Quando ele deixa a sua capa, ali estava representando que ele estava abandonando toda a sua velha vida, a sua velha forma de viver, porque aquela capa simbolizava, significava na vida de Bartimeu um rompimento ali quando ele deixou a capa com todo o seu passado negro, o seu passado de tristeza, o seu passado de angústia,
angústia, o seu passado de uma vida torta, o seu passado de um caminho tortuoso, quando ele chama alguém, há uma mudança de caráter, há uma mudança de conduta, há uma conversão genuína. E é esta conversão genuína que, quando ouvimos a voz de Jesus a nos chamar, levanta-te, vem, tem bom ânimo, é que nós temos que tomar. A terceira coisa que acontece quando ele nos chama, quando ele chama alguém, essa pessoa passa a ter visão de Deus para seguir a Jesus. Aconteceu com Bartimeu o quê? Quando ele olhou pela primeira vez após o milagre, o que ele viu? Ele viu o rosto de Jesus. Quando ele viu a Jesus, ele entendeu que na frente dele estava o autor da vida, o autor do milagre que ele recebera naquela hora. Então essas coisas são importantíssimas para acontecer na vida daquele a quem Jesus está chamando. Coisas que acontecem quando ele nos chama. Se ele te chamou, se você está ouvindo, meu amado, o chamado de Jesus para você, dê ouvido a esse chamado. Levanta-te, tem bom ânimo, largue a sua velha vida, a sua velha forma de pensar, os caminhos tortuosos e caminhe rumo à direção. Tenha de Deus a visão espiritual para olhar para Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.